Estamos aqui com o Diego, linha de frente da oposição. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ivan. É um prazer imenso e quero já te parabenizar pelo bom trabalho que está sendo feito por você nas séries de entrevistas aí com o pessoal, para que a população saiba escolher o melhor nome para a próxima eleição. Obrigado pela participação. Conte-nos um pouco da sua trajetória de vida. Oi, Ivan. Acredito que a maioria do povo carense nos conhece, né? Eu sou neto de Ioiô, né? Finado de Ioiô. Sou sobrinho do finado Tozinho também, finado da Mauri, que foram vereadores, né? Sobrinho também do ex-prefeito Neném das Barreiras. E sou de uma família realmente bem que política, né? Eu saí de Caraí em setembro de 2002, né? Ingressando no Centro Visão lá em Belo Horizonte como vendedor em 2002, né? No ano subsequente já fui promovido e aí tive quase 8 anos no Centro Visão, saindo de lá como supervisor. E aí logo depois montei a minha loja, né, no bairro Ouro Preto, com assim de sequência na minha vida comercial no segmento óptico, né? E hoje moro em Aracruz, fico também em Vila Velha. Eu tenho Espírito Santo? Espírito Santo. E tenho lá lojas de óticas também, como caminhão também, que eu até tenho um rapaz de cara aí que trabalha com a gente também. Essas são as minhas ocupações, né? A gente tem laboratório também próprio, né? Lá, as pessoas que trabalham, até gente de Caraí que trabalha com a gente lá também. E essa é a nossa praticamente, só resumido, que hoje é o que a gente faz. Qual a sua qualificação profissional hoje? Eu sou empresário, né? E eu também tenho curso superior em matemática. E praticamente isso, né? Por que você decidiu não se candidatar à eleição? Tem algum motivo para explicar essa sua decisão? Oi, Ivan. Uma boa pergunta. Então, eu sou um cidadão caraense e não sou um cidadão caraense. Eu sou uma pessoa que realmente ama Caraí, né? Eu pautei todo o início da campanha do ano anterior, pautada na união com as pessoas, né? Estar junto com as pessoas. E aí o que aconteceu? Eu, por questões empresariais, até mesmo que comerciais, eu tive que ir para outro estado, porque eu não pude escolher, né? A questão de franquia das Óticas Carol, por exemplo, eles que colocam a gente no estado onde está aberta a vaga. Foi quando eu comecei há 3 anos atrás, né? Então, eu não tenho hoje possibilidade de me residir em Caraí, apesar de ter patrimônio aqui na cidade, eu tenho casa aqui e tudo, mas tem até um grande vínculo, vivo a vida do caraense, mas eu não tenho como morar em Caraí. Então, baseado nessa situação, eu não tenho como hoje ser um candidato. Porque se eu for um candidato, né, eu vou estar morando em outro estado e vou estar sendo totalmente contra aquilo que eu sempre falei. Um pré-candidato, um governante, ele tem que residir sim na cidade. Por quê? Você só sabe as necessidades do povo. É o primeiro passo, né? Quando você se convive com elas. Nós temos várias situações da cidade aqui, que é onde a gente tem dificuldade, porque nem o seu gestor não sabe o que faz, porque ele não mora aqui. Então, eu só não sou candidato, porque realmente nesse momento, eu não posso residir em Caraí por questão empresarial. Meus negócios estão bem, eu não posso largar tudo que eu demorei para conquistar, vivendo um momento maravilhoso na minha vida, para disputar uma eleição e vir morar em Caraí, que não é o meu momento. O momento nosso vai ser mais para frente. O que você acha importante para fazer uma boa campanha? Agora falando do candidato. Em 2020, você acha que quem deseja ser candidato precisa ter seu coordenador? Não, com certeza, Ivan. Uma política ele não faz sem grupo, né? Uma política, até para vereador mesmo, ele tem que ter os apoiadores assíduos, né? E uma candidatura para prefeito, né? Uma pré-candidatura, ela tem que ser voltada, né, para o grupo. O grupo tem que definir algumas coisas, né? E eu vejo que o grupo da oposição hoje está muito bem unido, está muito pautado na responsabilidade.
Acredito que as pessoas que são mais antigas, que já vêm trabalhando, já são antigos na política, né? Vem trabalhando muito isso, a questão da própria união e da própria coordenação. E já acontece isso, está muito bem organizado a questão da oposição. Tá? Pode ter certeza disso. Poderemos então dizer, Diego, que um coordenador, numa campanha, ele tem quase que 50% responsável por uma vitória, porque um candidato sem coordenador vai ter uma campanha desastrosa. Então, Ivan, eu não diria 50%, porque eu acho que a campanha, quem define a campanha não é simplesmente o pré-candidato, não é simplesmente o coordenador, nem só a liderança. É um conjunto fático de pessoas, de povo. Então, quem define é a população. Então, a população, ela unida, ela é responsável, sim, pela vitória, caso ela venha a chegar da oposição. Mas eu acredito que é um conjunto. Não tem como basear percentual de ninguém da oposição, porque todos têm sua parcela, todos têm sua contribuição, e vejo que a oposição está sendo bem consolidada, bem unida, para realmente traçar novos rumos para Caraí. É importante que o coordenador conheça bem o candidato? Não, com certeza. Eu acho que não só a coordenação da atual pré-candidatura, como a própria população. A população, quem o não conhece, passa a conhecer através dos seus apoiadores, dos seus líderes, dos seus coordenadores, dos seus pré-candidatos a vereadores. Tem que conhecer, sim. Eu acredito que é uma situação bem fática aí. Esclarece para o pessoal que nos assistem o que de fato aconteceu com o senhor na última eleição. O senhor foi acusado de estelionato. Como o senhor explica essa acusação? O caso já foi resolvido? O senhor chegou a ficar preso? Na opinião do senhor, a justiça errou? Teve alguma investigação por parte da Polícia Civil? O que de fato ocorreu, meu nobre Diego? Oi, Ivan, eu não poderia, e venho aqui de forma bem veemente, te agradecer, até pela pergunta, né? Para esclarecer para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Eu nasci em 1983, virei diretor de Centro Visão e ali me tornei empresário. A pessoa, quando é empresário, que começa novo, obviamente tem altos e baixos, né? Eu passei por um momento turbulento, sim. Todos os empresários algum dia podem ter se passado, financeiro, na época, né? E eu não sou aqui, e nem quero ser nenhum santo, mas eu não cometi nenhum delito, né? Na opinião do senhor, a justiça errou, né? Não, e aí eu vou consolidar toda essa pergunta. A gente teve essa investigação, teve uma operação do Madilama, né, em Governador Valadares, onde estava tendo a operação para se prender políticos. Eu tinha, até a época, eu era um dos mais cotados para ganhar as eleições. Pelo menos cotaram, não estou falando aqui que eu iria ganhar. Quem sabe é só Deus e a própria população. Mas se criaram diversas de mentiras processuais. Tanto, Ivan, que primeiro que a gente ficou poucos dias só detido, muitas coisas foram mentiras. Segunda situação, a gente também foi absolvido, nós não devemos nada para a justiça, tanto que se você fizer questão e eu tenho como provar isso, até porque a Polícia Federal, a Superintendência Nacional de Segurança Pública, ela não fornece uma posse de arma e defere um pedido de posse de armas, né? Como eu já até postei numa discussão em um grupo de WhatsApp, né? Todos os meus antecedentes, toda a minha situação jurídica. Inclusive, para mim, se quisesse ser um candidato, eu não tenho empecilho nenhum, nem eleitoral, né? Na qual eu também fui penalizado no sentido do grupo de situação, porque eles não fizeram a minha prestação de contas. Eu fui lá, procurei o Tadeu no Cruzeiro, ele resolveu para mim, graças a Deus, também foi deferido. E eu só tenho, Ivan, que agradecer a Deus. Eu não cometi nenhum delito, nós fomos absolvidos no ato processual, não teve nenhum tipo de estelionato, não existe estelionato do Código Penal tentado, né? Quando você faz um compromisso que você não pode arcar na data, você está sendo irresponsável, mas desde que você pague, isso é o mais importante. Eu aqui
admito que eu tive minhas falhas, mas nunca dei prejuízo para ninguém, até porque minha vida sempre foi pautada na responsabilidade, pautada na honestidade e pautada no trabalho. Eu sou um pai de família e sempre ganhei minha vida trabalhando, né? Então, eu venho aqui, né, dizer para quem está vendo esse vídeo, essa pergunta foi muito bacana, que todos os atos previstos em Constituição foram feitos. Inclusive, eu tive uma reunião com o meu advogado ontem, que a gente entrou com o processo contra o Estado, e a gente vai ser indenizado pelo Estado, né? Porque foi uma irresponsabilidade do Estado. E, para finalizar, foi uma investigação totalmente política. Foi uma prisão totalmente política. Tinham que me tirar de cena. O motivo eu não sei qual que é. Eu também aqui eu não posso falar, né? Mas os meus advogados estão cuidando disso. E graças a Deus, Ivan, nós não devemos nada para a justiça e muito menos para ninguém. Fale um pouco sobre o forte desemprego que assola Caraí. Ivan, aproveitando essa pergunta, a questão do emprego em Caraí, eu coloco muito na economia. Nós estamos com a economia estarrecida, nós estamos com a economia falida. O Brasil todo, né? O Brasil todo, mas eu acredito que Caraí mais. Nós não podemos pegar todos os nossos recursos. Por que que acontece, Ivan? A população de Caraí tem que saber. Quando se fala, mas o prefeito está calçando rua e fazendo praça. É bom. Eu não teria aqui de falar mal não, são coisas boas sim, mas não são prioridades, Ivan. Nós não podemos, nós temos números hoje, eu tenho números, né? E aqui também posso postar aqui, nós temos hoje 317 contratados, né? A menos do que as gestões anteriores, né? Então, aí você veja bem, porque eu sou administrador de empresa, né? No sentido, não sou formado não, mas eu tenho uma empresa, eu tenho 14 funcionários. E aí você veja bem, se eu faturo 100 mil reais por mês e passo a vender 120 mil, Ivan, eu não posso demitir funcionário, Ivan, eu tenho que contratar. O que aconteceu com a prefeitura municipal de Caraí? O gestor, ele simplesmente, a prefeitura vinha numa arrecadação em média de FPM de 1 milhão e 400, 1 milhão e 700 e passou a arrecadar mais de 2 milhões de reais. Aí eu não vou te dar exato porque muda muito mês para mês, né? Porque nosso sistema foi igualado ao de Novo Cruzeiro. E a população tem que saber disso. Automaticamente, o prefeito teria que fazer mais, porque está recebendo mais, é como se fosse a sua vida. Se você ganha R$1.000 e passa a ganhar 2, você vai vestir melhor, você vai comer melhor. Então esse era o respaldo que ele teria que ter dado para a sociedade. Ela pelo menos enxugar da máquina pública, mas com responsabilidade, né? Ele tinha que ter enxugado a máquina pública, mantendo seus empregos. Você vai, por exemplo, tem hora que você precisa do atendimento, tem o carro, mas não tem um motorista, né? Motoristas qualificados, mas sobrecarregados, né? Como que eu posso dizer, com poucas pessoas trabalhando em todos os setores hoje no município. Então nós não podemos, e para piorar, pega todos esses recursos e mandam todos para fora. Existe, Ivan, que inclusive isso é lei, que é o processo licitatório. A gente tem as licitações. Essas licitações, eu que não vou polemizar, mas as licitações, por que a maioria que se ganha fora? Quando ganham aqui, que ganha uma aqui, tem que praticamente dar o produto. Então não se gera emprego e renda. O dinheiro ele tem que circular na cidade. Nós não podemos pegar todos os recursos que a gente tem, inclusive das próprias obras, e dar a concessão para quem é de fora. Nós não podemos pegar um pedreiro, um pintor, um motorista e ficar trazendo tanta gente de fora. Tem de valorizar a mão de obra da cidade, né? Com certeza, Ivan. Então esse governo, né, ele foi pautado simplesmente na mentira, Ivan. Vou resumir para você. Pautou-se a mentira o tempo inteiro. Em obras, em recursos, né? Foi pautado na mentira, no marketing, né? A eleição, principalmente de interior, não é igual a eleição grande, que você trabalha só no mundo virtual, não. As eleições, o povo está vendo. E nós daremos a resposta no dia 15 de novembro nas urnas. Nós precisamos da mudança. Nós não podemos deixar o governo do atual Dr. Heber vai deixar um retrocesso econômico para Caraí dos próximos 10 a 20 anos, até recuperar a economia. Nós vivemos, como eu falei no início, a pior economia desde quando eu nasci em Caraí. Caraí se estarreceu. Nós não podemos aceitar isso. Ele tem que fazer isso com a vida dele pessoal, se caso ele queira. Com o dinheiro público, ele tem que ser gasto com responsabilidade. O dinheiro público não pode ser gasto desse jeito, só pegando dinheiro de fora e dando dinheiro, não.
Nós temos que dar prioridades, Ivan. E aí esse tema é mais polêmico, e eu quero finalizar e aproveitar para parabenizar os empresários de Caraí. Eu dou exemplo, por exemplo, o pessoal das barreiras, né? O pessoal que veio de sofrido, que capinava, hoje são empresários, como Isaac, como Zé da Venda, como o próprio Carlinhos, né? E outras pessoas assim, que não vou citar nome, o próprio Berrus, que todo o patrimônio é consolidado na cidade, né? E outros mais, que me perdoa, o próprio Oyama também, pessoas que começaram do nada e hoje tem um patrimônio grande na cidade de Caraí. Então nós caraímos precisamos disso, nós precisamos ajudar o empresário local. Nós não podemos pegar e tirar o pouco recurso que já se tem e jogar para fora, beleza? Aí eu agradeço a pergunta e espero Caraí com dias melhores, com certeza. O que você pode falar sobre o transporte escolar de Caraí? Oi, Ivan, o transporte escolar de Caraí, eu falo com veemência e com conhecimento de causa, né? Eu até, né, já vieram falar comigo que o transporte passado, Ivan, o transporte escolar hoje é um dos maiores obscuros de Caraí. E eu não estou aqui falando que está errado, que está tendo corrupção, quem sou eu para falar isso? Eu não pauto a minha vida com ataques. Eu estou falando, você me fez a pergunta e eu vou responder de forma bem clara. Você chega os ônibus, a maioria todos cateados. É um risco para os estudantes, né? Eu tenho um amigo meu, né, que eu não posso aqui dar o nome, por respeito a essa pessoa, o ônibus dele não tinha, estava tampado de papelão, Ivan. Inacreditável. Me mandaram um vídeo um dia de um carro que estava transportando aluno, sem totais condições de carregar aluno. Aí uma pessoa um dia virou e falou assim, Diego, mas é o que a pessoa pode comprar, tudo bem, mas a prefeitura tem que colaborar, porque existe vidas, está se transportando vidas. E sem contar, Ivan... Tinha que ter uma fiscalização mais efetiva, né? Isso é uma vergonha. A Câmara de Vereadores, se eu não me engano, alguns vereadores me falou, que fez um pedido para a prefeitura para que se não me engano, a Copertura, a Cooperalto, entregasse a documentação dos veículos do transporte escolar, para saber o nome de quem que tá, porque tá tudo obscuro, né? Mas, Ivan, a gente já sabe, ninguém aqui tem que esconder nada. E eu sou um cara de personalidade forte. A gente sabe que essas trocas, a maioria, gente, e aí eu peço, meus protestos de respeito a quem não foi, mas a maioria são questões político-partidárias. Foi dado tudo para parentes, para amigos, para eleitores. E é aí que é a falsa política. Que eles virem falar da situação, que quem não teve boa vida, como ele não tem boa vida? Eu conheço gente que tem 4, 5 linhas de ônibus, gente que tem 3, que a família toda está trabalhando, né? Então, eu digo assim de forma bem clara que o transporte escolar é uma tragédia, que é uma verdadeira troca eleitoral, que nós não podemos aceitar também nesse governo. Como o senhor avalia a atual Câmara de Vereadores de Caraí? Oi, Ivan, em relação à Câmara, eu tenho muitos amigos lá, né? E aí eu acho que a Câmara, ela tá bem representada, assim. Ela vem fiscalizando o prefeito, batendo de frente na fiscalização? Eu não vou dizer fiscalizando o prefeito, mas eu vou dizer exercendo, né? Um papel, né? É um bom papel, tem alguns, não todos, né? Mas aí eu cito alguns nomes que vêm fazer um bom trabalho, o próprio presidente da Câmara, o Serginho, tem a Patrícia, tem o próprio Chico, tem o Tim, eu acho que também vem fazendo um bom trabalho. Tem umas pessoas que vêm exercendo um bom trabalho na Câmara e merecem, inclusive, sua reeleição. A gente tem que trabalhar as coisas, Ivan, com realidade. Não adianta falar que a Câmara não presta. A Câmara tem pessoas boas e tem pessoas ruins. Mas eu acredito que eu me avalio a Câmara com um bom trabalho. Agora, se eu estivesse na Câmara, se eu fosse vereador, tivesse chegado a ser eleito, né? Muitas coisas, se dependesse de mim, eu trataria diferente, como transporte escolar, como fiscalizar muitas coisas que o prefeito deixou de fazer aí. Mas um vereador só também não fazerão. A Câmara unida, ela consegue fazer muita coisa. Mas dentro da medida do possível, eu acho que a Câmara ela vem indo razoavelmente bem. O senhor acha que o Poder Executivo vem fazendo bom uso do montante de dinheiro que veio para os cofres da Prefeitura ao combate à Covid-19? Oi, Ivan, tá aí mais um repúdio
em relação a essa administração? Nós estamos vendo em praça pública uma reforma totalmente eleitoral. Uma reforma, Ivan, que ela não vai lograr êxito nenhum nesse momento. Uma reforma de praça que todos os prefeitos que passaram se reformaram. E aí vem ele agora reformar num ano eleitoral, onde ele não vai ter tempo de fazer. Aí a pergunta que você me fez, chegar nessa pergunta, esses recursos que veio do Covid-19, nós temos um hospital, e aí também os meus protestos a todos os que ali trabalham, que eu acredito não, já vivenciei, são grandes profissionais. Heróis, né? Não, são ótimos profissionais que vêm da área da saúde em relação à equipe de enfermagem. Eu vejo que eles tentam os esforços, mas você tem que ter mecanismo, você tem que ter material também para poder fazer o melhor trabalho possível. Nós, por exemplo, Ivan, nós estamos vendo uma crise de pandemia, onde é que está sendo embora vidas. O prefeito, em momento algum, pensou em vidas. Vem dar uma sacolinha de papel com álcool gel. Ivan, nós temos um respirador no hospital, que esse respirador, ele é para o bloco cirúrgico. Ele não tem todos os mecanismos, isso aí eu perguntei pessoas da minha família que entendem um pouco, né? Para que, se uma questão de urgência, que se use. Um respirador não chega a 30 mil reais, Ivan. É inadmissível um governo pautado tanto na elite como esse. É uma vergonha o hospital do porte do Hospital São João Batista não ter um respirador. Não vamos longe não. Uma vergonha. Agora há pouco tempo foi uma pessoa lá agora, o aparelho de raio-x com problema. Então nós estamos vivenciando que o prefeito está pautando o quê? Tem vereador que já reclamou que esse respirador tem 50 anos. Inacreditável. E não é só isso, Ivan. Nós estamos falando da própria escassez do próximo hospital. Tem matéria humana, profissionais de qualidade, mas não tem equipamentos de qualidade. Essa é a verdade. E poderia se fazer muito mais, Ivan. Nós temos recursos. Vieram recursos aí, praticamente 5 milhões ao todo. Se for juntar o que veio dos governos federal com as emendas, era quase 5 milhões. E nada se foi feito com esse dinheiro. E aí eu estou vendo o prefeito o tempo todo preocupado em patrulhar o estado e calçar a rua. Não é que não é bom, Ivan. É bom, mas esse nosso momento é um momento de nos reservar. Esse momento é um momento de centralizar as questões na saúde. E são vidas. O prefeito não priorizou nada disso. Você só vê ele o tempo todo fazendo postagem. É postagem, é marketing. E nada se vê para a saúde. Não podemos calar diante disso. Vamos, tomara que, e eu acredito na nossa vitória, que a gente venha priorizar a saúde. Nossa saúde também está falida. Nós precisamos de investimento na saúde. No governo dele, como médico, ele não tem um investimento na saúde, Ivan. Não estou falando de uma policlínica que ele fez, essas coisas, não. Estou falando de investimento mesmo na saúde. Nós temos recurso. Nós recebemos, como eu já falei, mais de 2 milhões de FPM. Onde está indo esse tanto de dinheiro? Compraram aparelhos, né? No hospital. Nada. Eu, se fosse prefeito, a primeira coisa que eu teria feito na pandemia era comprar um respirador, colocar de aparelhos para que se tentasse salvar a vida, se possível. Que investisse de fato, colocasse uma barraca centralizada na praça. Hoje a praça era para isso. Para orientar as pessoas, idosas, crianças, famílias, para o combate a esse Covid-19. Não, ele está derrubando praça fazendo concreto. Será que ele está achando que o povo come concreto e cimento? Né? Então, assim, meu repúdio em relação à saúde, em relação a isso. E finalizando, até mesmo em relação aos carros da prefeitura. Tem os carros da prefeitura e vira e mexe, eles me ligam falando. Como eu não estou morando em Caraí, né, eu não estou conseguindo acompanhar todo esse trajeto, porque eu não estou morando aqui. Né? Eu venho aqui todo mês, participo ativamente da política, da vida social. Né? E hoje, por exemplo, fiz uma ação aqui em Caraí, distribuí hoje roupas novas, alguns shorts, distribuí armações de óculos, distribuí cestas básicas nas casas. Hoje eu fiz isso. Coloquei meu carro e coloquei as pessoas para fazerem. Ninguém me deu R$1. Eu comprei com o meu próprio bolso. Para quê? Não é para aparecer não sou pré-candidato. Eu estou fazendo, sabe para quê? Para ajudar a população. É o que o prefeito precisa fazer. Não é que eu estou pedindo para pegar dar coisa para os outros, não é isso. Mas pelo menos colocar uma saúde e que as coisas funcionem na nossa cidade. Esquecer um pouco concreto. Ninguém vive de concreto, não. Como o senhor avalia a pavimentação com asfaltos de algumas ruas de Caraí? Como eu falei anteriormente, eu acho muito bom. Ali no Lajeito, por exemplo, foi uma opção bacana dele. Nem tudo também é espinhos, né?
Tem as rosas também. Ele fez, isso aí foi bom do atual gestor ter feito esse calçamento. Mas como eu te falei, Ivan, a prioridade seriam as pessoas. Não adianta você ir lá e construir um banheiro na sua casa melhor se você está faltando arroz e feijão para comer. Então, eu pauto muito essa questão. Eu acho que a prioridade é que se investisse mais em todos os setores e não só em asfalto. Que isso é uma questão realmente que seria, em tese, segundo plano. Tem que ser feito, sim. Eu, como prefeito, faria. Até aperfeiçoaria mais. Mas eu preferiria, em todo momento, uma cidade com a economia girando, com a saúde girando, com uma educação, uma educação eficiente e com a nossa cidade mais feliz. Diego, por que você é contra o atual governo, sendo que no passado você apoiou? O povo quer saber o porquê disso. O que aconteceu? Teve alguma divergência, alguma coisa? Então, Ivan, eu era do Partido Trabalhista Cristão, eu era do PTC. Eu sempre tive uma ligação muito grande, não muito grande, mas eu vou dizer que sempre tive uma ligação. E aí, num sábado, eu vim de Teoflotone, eles me convidaram para uma reunião e eu acabei aceitando esse desafio de ser pré-candidato na época. Coisa que nem passava na minha cabeça. Eles de forma até insistindo para que eu saísse candidato. E aí, porque era o projeto, na época, do irmão dele. O que aconteceu, Ivan? Automaticamente o irmão dele desistiu da candidatura, né? Onde a gente já estava toda moldada a pré-candidatura. E aí, o irmão dele, né, como presidente do partido, existe um processo aqui no Código Eleitoral que se chama fidelidade partidária. Todo mundo me pergunta isso. E aí eu não poderia, por exemplo, nem se eu caso quisesse, a gente apoiar o candidato. Aí eu marquei uma reunião, inclusive, com o Dr. Eber, lá no KIP em Catugi, chamei todo o partido, que eu era uma das lideranças do partido, e convoquei essa reunião, liguei para todos os membros do partido, e nós fomos lá para o KIP. Fizemos essa reunião. Inclusive, tem membros lá que até colocou minha opção, até que se eu quisesse sair candidato. Eu falei que eu não queria. Naquele momento não era o meu momento, até porque minha condição econômica não estava das melhores, né? E aí, automaticamente, a gente não tinha outra situação a não ser apoiar o atual gestor. Mas já pairava essa dúvida em relação à administração dele, desde a pré-campanha. Mas você está acompanhando, né, Ivan, um grupo, e você está com um grupo. E a gente acreditava também que ele poderia melhorar em relação ao atual, o ex-governo, né? Então, eu não é simplesmente só pelo grupo. Eu também achava que ele poderia melhorar algumas coisas. Mas a gente já sabia dessa parte da mediocridade dele como administrador. A gente vê como ele se lidar do dia a dia. Ele não gosta das pessoas mais humildes, pelo menos é o que todo mundo sabe. Ele tem dificuldade, por exemplo, de ir na casa de uma pessoa mais humilde, de pegar na mão de uma pessoa mais humilde, né? Quando eu vejo um candidato a vereador, por exemplo, defender ele, um pré-candidato dele aí, e virou para mim outro dia, na época da campanha passada, falando horrores, né? E hoje estava até defendendo. Então, assim, nós não tínhamos, na verdade, essa escolha. E para findar mesmo essa resposta, como eu vou apoiar um governo pautado em elite? O meu eleitorado, os meus amigos, quem eu amo é o povo. Como que eu vou ir contra o povo? Eu estou falando do povo mais humilde, o povo que mais precisa. Como eu falei na pergunta anterior, as pessoas estão carentes, as pessoas precisam de ajuda. Assistencialismo, Ivan. Eu cheguei aqui em casa, era 1h30 da manhã. Tem uma assistência de Caraí que não funciona, né? O pessoal reclama sempre. Eu cheguei em casa, era 1h30 da manhã. Acordei hoje 8 horas da manhã. Aqui em casa hoje deve ter passado 40, 50 pessoas. As pessoas estão carentes. As pessoas querem conversa, querem um diálogo, né? Quer um abraço amigo. Não é questão de dar as coisas, não, Ivan. Uma pessoa precisa conviver. Ele não convive com o povo, Ivan. Não existe uma pessoa que mora fora ser prefeito de uma cidade, não, Ivan. Como é que ele vai saber? Nós temos uma das piores eu não sei se você tem essa pergunta para me fazer, mas eu quero aproveitar. Na questão da crise hídrica da cidade. Agora parou porque choveu muito. Mas nós vivemos 2, 3 anos de governo, um dos piores. E é o que ele mais prometeu falando, foi resolver a questão da crise hídrica. Aí tem uns defensores dele que falam, não, quem é responsável é a Copanó. Sim, a Copanó é responsável. E ele, como
gestor do município, ele é corresponsável. Ele é responsável pela saúde, pela educação, pelo bem-estar da população. Por que ele não buscou investimento na crise hídrica? Então nada que ele se falou, ele fez, Ivan. O que ele fez? Calçou rua e fazer praça. Ele acha que isso ganha eleição e nós vamos ver, e eu acredito que o caraense vai ver, que calçar a rua e fazer praça é prioridade, Ivan. Mas é em segundo plano. Prioridade é cuidar de pessoas. Saúde, né? Qual sua avaliação sobre a atual administração de Caraí? No meu olhar sincero, objetivo, pautado na coerência, eu acho que a administração de Caraí, hoje, para mim, ela é péssima. Péssima, péssima, e eu colocaria aí, em 100, na escala de 100, eu colocaria 1. Por quê? Quando você se compromete, famílias de baixa renda, para mim o cara não é bom gestor. Quando você não tem, como eu já falei, você não tem um abastecimento de água bom. Como eu já falei, o prefeito é corresponsável sim. Quando você não tem uma saúde com aparelhamento bom. Quando você não tem um transporte escolar que funcione. Quando você tem uma secretaria de educação que ela é ocupada pelo mesmo vice-prefeito. Inacreditável, né? Inacreditável. Isso aí, como que a pessoa... Isso aí eu não estou aqui falando mal do vice-prefeito, não. Eu não tenho que falar mal dele, não. Mas ele não dá conta de fazer todo esse serviço. O cara acaba se sobrecarregando e deixando de fazer a sua excelência no seu trabalho. Que é questionável. Ele tem que fazer o seu trabalho de vice-prefeito. Ele não tem como ser assistente social, ser secretário de educação. Para que tanta economia, Ivan? Nós precisamos de recursos. Recursos nós temos. O prefeito só tem que saber gastar ele. Não vai gastar em Teoflotone, não. Ele tem que gastar em Caraí, o dinheiro tem que gerar aqui. Gastar com transparência, né? Nós precisamos aqui de geração de emprego. Até para mexer com uma casa dele atrás de Teoflotone, Ivan. Como que você vai apoiar um prefeito desse, Ivan? Então como que você vai compactuar com um governo desse, Ivan? Não tem como. Como tenho pretensões futuras, eu não tenho como compactuar com um governo que não pauta o mais humildes. É um governo voltado para o marketing, para a mentira e para a burguesia. Agora vamos falar um pouco sobre economia, educação e saúde. O que você acha que faltou? O que você acha que não foi feito? Teve alguma falha? O que você acha que não aconteceu, que ficou a desejar aos olhos do senhor sobre esses 3 pontos que eu te passei? Oi, Ivan, como eu já falei em tópicos anteriores, eu vou resumir essa pergunta em relação, primeiramente, à saúde. A saúde se precisa de investimento, precisa de pessoas trabalhando, que aumentasse o número de pessoas para trabalhar. Não existe esse discursinho de que com poucas pessoas se faz um excelente trabalho. Faz porque as pessoas dos hospitais, os agentes de saúde, realmente são competentes. Tira aqui o meu chapéu. Precisam-se de material humano hoje. As pessoas precisam trabalhar para quê? Uma pessoa que adoece tem uma efetividade mais no carro para ir lá e buscar essa pessoa. Nós precisamos de um aparelho no hospital que funcione. E aí eu não estou falando só da pandemia. Eu estou falando antes da pandemia. E aí nós precisamos de um aparelhamento certo. A gente não pode... questão de especialidades. Porque o prefeito ele tem uma clínica na cidade, né? Então essa clínica é a clínica particular dele. Então o porquê de não você demorar 2, 3, 4, 6 meses para marcar uma consulta? Marcar horário para conversar quando se trata de questão de saúde. Você não pode chegar no hospital, Ivan, como amigos meus têm até filmar, de chegar lá e não ter um porteiro no hospital. Porque uma pessoa só não é porque o porteiro é ruim, não. Os porteiros são bons, as porteiras. A questão é que ficam sobrecarregados. O que o governo fez? Sobrecarregou as pessoas. Em relação ao transporte escolar, é ridículo. A gente sabe que isso aí foi favorecimento, apoios, esse transporte escolar. Em relação à outra pergunta que você fez, a economia, essa é uma das minhas maiores críticas. Tá parada, né? Não, parou a cidade estarreceu. Nós não podemos viver num governo de mentira. Acorda, povo caraense. Nós estamos vivendo um mundo de ilusão. A gente não pode ser induzido ao erro. Isso é a lei da vida. Tem algumas pessoas que acham que ele está fazendo uma praça que tá bom, não tá bom não. Quem está construindo a praça, um dia que eu subi inclusive, um dia lá em cima na morra do hospital, é só gente de fora. As pessoas de Caraí precisam de oportunidade. Eu vou te dar um exemplo de mim. Eu tenho empresa em Aracruz e Vila Velha, como eu já falei anteriormente. Eu levei pessoas de Caraí para que trabalhasse lá.
A minha gerente hoje, por exemplo, é de Caraí. A que trabalhava no financeiro para mim é de Caraí. Comprei uma casa na avenida, comprei o outro lote lá no fundo, comecei a fazer o prédio, né? Parei agora um pouco por causa da pandemia, mas vamos acabamos a base. As 7 pessoas que trabalham, as 7 de Caraí. Eu não vou trazer ninguém de fora. E quem vai acabar a construção é gente de Caraí. Nós precisamos priorizar a vida humana. Eu dou exemplo para você, e isso me deixa totalmente comovido, com mensagens de apoio, mensagens de motivação. Eu fui em São Paulo, né, numa reunião nossa, não era política, de empresarial, né, da Luxótica, e chegando lá, tinha um rapaz de Caraí, o Vitor, ele foi no hotel só para me dar um abraço. Então isso é comovente. As pessoas precisam disso, as pessoas precisam de apoio. Nós não podemos ficar como estamos vivendo aqui hoje, não. Nós estamos vivendo um fracasso que vai ficar para décadas. Nós precisamos dessa mudança ontem. E está aí a minha resposta. Qual o candidato de oposição hoje que você vê? Qual o candidato a vereador que você vai apoiar? E o que você pensa sobre o futuro na política para você? O que você espera aí? Oi, Ivan, em relação ao candidato a prefeito, né, já está consolidado toda a oposição. A gente já sabe o nome. O candidato à oposição provavelmente é Dr. Fabrício. É uma pessoa ética, que nós temos carências, que agradecer muito por todo o serviço prestado que ele e o seu próprio irmão, Dr. Jackson, fez pela população careense. Por mais que eles trabalham e recebiam, mas eu sei que muitas coisas fora de trabalho ele sempre ajudou a população. É um menino novo, né? Humilde, né? Humilde, que veio lá de Queixadinha. Veio de baixo, né? Veio lá do sentido de interior, foi lá, se tornou médico, a família praticamente inteira, e aí hoje vem estava fazendo sua residência. É um grande e tem uma postura, uma conduta totalmente ilibada, um menino inquestionável e que merece a oportunidade, né? Nós temos também outros pré-candidatos, que aqui vai os meus protestos de respeito, mas acredito que tudo se caminha para o Dr. Fabrício ser o nosso pré-candidato, e Deus abençoe que ele seja o candidato mesmo. Ele é um menino bom e um menino preparado. Em relação a vereador, eu tenho a minha escolha, sim, né? Eu acredito que a gente vai apoiar uma pessoa. Agora, eu tenho muitos amigos, né, Ivan, que pedem apoio, que pedem ajuda. Então, assim, por respeito a todos, eu prefiro não falar nome agora, porque realmente a eleição de vereador é muito difícil. Ela é muito compacta. Então, os votos são muito divididos. Então, assim, muitos candidatos, né? Muitos candidatos. Então, assim, eu não quero me posicionar em relação a vereador nesse momento. Mas, com certeza, eu vou ajudar, sim, até exercer o meu direito da democracia. Deixe um recado para a população caraiense. Ô Ivan, externo aí para vocês caraienses, eu, como todos sabem, né, eu tenho um carinho enorme por Caraí. Aqui eu nasci, aqui eu residi, aqui eu nasci, né? Eu quero que Caraí se desfrute das melhores coisas desse mundo. Nós precisamos tirar Caraí dessa tristeza. E não é pandemia, não. Nós precisamos tirar Caraí, depois da pandemia, não. Nós precisamos tirar Caraí desse estarrecimento que ficou até psicológico para todo mundo. Nós vivemos aí 3 anos e meio estagnados. Nós não conseguimos fazer uma festa boa, que através da festa, eles falam, pô, tá pensando em festa? Não, sim, porque através da festa se gera emprego, a pessoa do salão de beleza se vende mais, os donos de bares, de restaurantes, rede de hotelaria, tudo se gera emprego e renda. Então as festas são benéficas. Hoje não se pode fazer nada. Hoje o governo nem participar de festa, não participa de nada. Se fazem um leilão da própria igreja, da paróquia, eles não participam. Então, nós precisamos nos unir por uma causa. Nós precisamos nos unir por um Caraí melhor, para que Caraí trace rumos diferentes, uma economia que volte a girar. As pessoas podem sonhar em ter sua moto, seu carro, comprar sua casa, ter seus empregos devolvidos, que isso é um dos questionamentos que eu mais faço.
Tem que se devolver os empregos sim das pessoas. Não é que prefeitura é gabinete de emprego, gente. E não me interprete mal. Mas tem que se dar oportunidades, né? Nós não podemos dizer como estamos vivendo hoje. Nós não vivemos de concreto. Nós vivemos de melhoria sim, mas melhoria conjuntural. Que as coisas todas funcionem. Que venha a transparência. O dinheiro público tem que ser gasto de forma transparente. E eu só vou ser, né? E só vou apoiar o candidato pré-candidato a prefeito baseado e pautado nisso. As coisas têm que ser transparentes. Não tem negócio de compra de voto. Não, vamos trabalhar a materialidade humana. Vamos trabalhar quem realmente de fato ama Caraí. Vamos voltar a sorrir, Caraí. Nós merecemos um Caraí melhor. Quero agradecer desde já, meu nobre Diego, pela participação. Também, Ivan, quero te agradecer pela oportunidade. Mais uma vez te parabenizar pelo trabalho prestado, pela simpatia com o qual tem. E desejar a todos os caraienses uma boa tarde e que todos fiquem com Deus. Para você que nos assiste, tenha uma boa tarde.